Pergunta: continua Gandhi a existir hoje? Krishnamurti: desejais realmente sabê-lo? Sim. Que se subtende nesta pergunta? Se ele continua a viver, então também vós continuareis a viver. Desejais, pois, conhecer a verdade acerca da continuidade. Quando eu morrer, continuarei a existir? Terei um ser ou serei destruído completamente? Agora, senhores, é provável que a maioria de vós acredite na reencarnação, na continuidade. Por conseguinte, essa crença vos está impedindo de encontrar a verdade contida nesta pergunta. Estais compreendendo? Aqui está um desafio. Vamos experimentar de acordo com o que eu disse em resposta à pergunta anterior. Vamos experimentar. Vamos descobrir a verdade contida nesta questão imediatamente e não amanhã. Para compreenderdes logo, precisais desembaraçar-vos da vossa crença na reencarnação, não é verdade? Vós não sabeis, é apenas uma crença. Ainda mesmo que penseis ter prova da continuidade, essa prova está ainda na esfera do pensamento. A mente pode enganar-se e fabricar tudo o que deseja. Assim, como queremos achar a verdade desse desafio, precisamos abeirar-nos dele por maneira nova, com mente nova, porque para compreender agora e não amanhã, é mister uma mente nova, uma mente fresca. Ora, para achar a verdade, preciso descobrir o que é que está impedindo a mente de renovar-se. Não vou responder se Gandhi está vivo ou não. Trataremos disso mais tarde. Todavia, para compreender, é essencial um novo frescor. Vou por isso verificar se minha mente está anuviada. Como estou cheio de ansiedade, cheio de esperança, cheio de desejo, de continuidade, obviamente estou obnubilado. Por conseguinte, não posso compreender o novo desafio. Há continuidade? Para compreendê-lo agora, logo, preciso compreender as várias barreiras que estão impedindo a mente de ser nova. Ser nova agora, para receber o novo. Ora, o que é continuidade? Estais de fato interessados nisso, senhores, ou apenas escutais? Por agora, esquecei de que apenas escutais e experimentai junto comigo enquanto prossigo. Estou pensando em voz alta convosco sobre esse problema. Ele é vosso problema, tanto como meu. Estou apenas a dar-lhe expressão. É vosso problema. Portanto, seguiu experimentalmente, passo a passo. Ora, o que é isso que chamamos continuidade? O que é que continua? De duas coisas, uma. Ou é a entidade espiritual e, por conseguinte, fora do tempo, ou é simplesmente a memória, dando continuidade de si mesma através do resíduo da experiência. Compreendeis? Estou me fazendo claro? Isto é, se sou uma entidade espiritual, então sou atemporal. Logo, não há continuidade. Porque o que é espiritualidade, verdade, divindade, está fora do tempo. Não é, portanto, aquela continuidade que conhecemos como o amanhã e o futuro, compreendeis? Se isso que eu sou é uma entidade espiritual, ela deve ser sem continuidade, não pode progredir, não pode crescer, não pode vir a ser. Mas, em verdade, aquilo que eu sou pensa que deve vir a ser. Isto é, estou pensando em termos de vir a ser. Por conseguinte, não sou entidade espiritual. Porque se eu sou uma entidade espiritual, não estou no processo de vir a ser. Então, a vida e a morte são uma só coisa. Há então a atemporalidade, a eternidade. Mas vós estáis pensando em termos de vir a ser. Por conseguinte, sois prisioneiros do tempo. Não ides dormir sobre isso. Nós estamos experimentando juntos. Assim, se sois uma entidade espiritual, não precisais preocupar-vos mais a tal respeito.
Não tendes de descobrir se existe ou não continuidade. A questão está liquidada. Há a imortalidade. Mas vós não sois tal coisa. Vós tendes medo, e é esta a razão porque desejais saber se há continuidade. Resta-vos, assim, uma única coisa que é a memória. Estais compreendendo, senhores? Não podeis ficar hesitando entre as duas coisas. Se sois uma entidade espiritual, não vos preocupa então a morte, a continuidade, o tempo, porque o que é espiritual é eterno, é atemporal. Mas não vos achais nesse estado de ser. Estais no estado de vir a ser, no estado de continuar desejando saber se há continuidade ou não. Essa própria pergunta indica que não vos achais no outro estado de ser. Por conseguinte, podemos deixá-lo de parte. O que é, pois, que continua? O que é que continua na nossa vida de cada dia? Obviamente, não é a entidade espiritual. É a vossa memória, identificada com a propriedade, o nome, as relações, as ideias, não é verdade? Se não tivesseis memória, nenhuma significação teria a propriedade. Se não tivesseis uma memória de ontem, a propriedade não teria significação alguma, nem a teriam as relações, as ideias. Estais buscando a continuidade e firmando-a na propriedade, na família, na ideia, que é o eu, e desejais saber se o eu continua. Ora, quando falais do eu, o que é isso? É o nome, as qualidades, as ideias, vossa conta no banco, vossa posição, vosso caráter, a concepção de ideias, sendo que tudo isso é memória, não é verdade? Senhor, não vos estou compelindo a aceitar coisa alguma, estou expondo o que é, realmente. Não estou propondo teorias nem especulações. Estamos experimentando para ver se podemos encontrar a verdade da questão e nos libertarmos do problema da continuidade. O que é então que causa a continuidade? Obviamente, é a memória. Como vem existir a memória? Muito simplesmente. Há a percepção, o contato, a sensação, o desejo e a identificação. Veja um automóvel. Há a percepção de um automóvel, depois há o contato, depois a sensação, depois o desejo de possuir e depois ele é meu. Assim, o eu é o resíduo da memória, ainda que dividido no eu superior e no eu inferior. Ele está sempre dentro dos domínios da memória. E isso é bem óbvio, quer o admitais, quer não. Quando pensais em Deus, isso está ainda dentro do campo da memória. Quando falais do eu superior, quando falais de Brahma, isso está ainda dentro do campo da memória. E a memória é compreensão incompleta. Isto é, já não notastes que quando compreendeis uma coisa, ela não deixa cicatriz, como memória? Eis porque o amor não é memória. O amor é um estado de ser, não é uma continuidade. Ele só se torna continuidade quando não há amor. Assim, não há continuidade quando não há memória. Isto é, o pensamento identificado precisa continuar. Mas se não há identificação, não há continuidade. E a memória é a base mesma da identificação. Pela continuidade pode haver renovação? Compreendeis? O eu continua de lembrança em lembrança. A memória das minhas realizações, minhas faculdades, minhas propriedades, minha família, minhas ideias, meus pensamentos, etc. Tudo isso é o eu, a pessoa, quer seja um eu superior ou um eu inferior. Isso é o eu. Ora, essa continuidade trará jamais uma renovação, um renascimento, um novo vigor? A continuidade trará a compreensão da verdade? De certo que não, senhores. O que continua não tem renovação, não tem frescor, não tem novidade, porque está apenas continuando o que foi ontem, numa forma modificada. Isso é memória. E memória não é um processo de renovação. Não há renovação por meio da memória, por meio da continuidade. Só ocorre renovação quando há um fim.
Só ocorre frescor quando há morte, quando a ideia cessa. Então, todos os dias há renovação. Quando o eu se acaba, há renovação em cada dia, em cada minuto. Onde existe continuidade, não há renovação. E é pela continuidade que todos nós anelamos. Essa pergunta sobre se Gandhi continua a existir significa apenas eu continuo a existir? Eu identificado com ele. Vós continuareis, é claro, enquanto houver identificação, porque a memória continua, mas nisso não há renovação. A memória é tempo, e o tempo não é a porta à realidade. Através do tempo nunca chegareis ao eterno. Deve haver, por conseguinte, um fim, o que significa que para se encontrar o real, deve haver morte a todos os minutos, morte para as vossas posses, para a vossa posição, mas não para o amor. É óbvio que há continuidade quando o pensamento está identificado, mas a continuidade jamais conduzirá ao real, porque a continuidade é meramente pensamento identificado com o eu que é memória. E só há renovação, renascimento, frescor, novidade, um estado de ser atemporal, na morte, no fim, momento por momento, a verdade, a realidade, Deus, ou o que quiserdes. Não vem à existência através do tempo, só vem à existência quando o tempo, a memória deixam de existir. Quando vós, como memória, estáis ausente, quando vós, como memória, não estáis funcionando, quando cessa aquela atividade da memória, como eu, há então um fim. Nesse terminar, há renovação, e nessa renovação encontra-se a realidade.